Começa agora mais um Síndico em Ação, um programa pensado para você síndico, você conselheiro, você do mercado condominial. Estamos aqui de volta com Alessander Mendes, filho da dona Helena. Um beijo, dona Helena, grande filho, parabéns. Alessander, a gente conversou no último bloco sobre um pouco de você, como é que você entrou nesse mercado, da forma complicada que esse mercado vem se desenvolvendo, como é difícil, né, a gente gerir conflitos aí nesse mercado, o perfil do síndico, como lidar com algumas questões de conflito. E agora a gente quer falar de cases. Eu quero que você me traga aí alguns cases, quero que você me traga alguma coisa para a gente poder entregar para esse pessoal alguma coisa concreta de como aplica e como que a gente soluciona as coisas. E onde você entende que foi a ferramenta que você usou ali para poder desengripar. Vou trazer cases que a gente nunca discutiu em lugar nenhum, né? Oxa. Então vou trazer uns cases assim bem inéditos, né? Então, o primeiro case a gente vai tratar de um condômino que era um cidadão do bem, um professor, mas ele foi demitido, era professor da iniciativa privada, ele foi demitido e o professor ficou sem emprego, uma situação pandêmica muito difícil. Então, o que foi que o professor passou a fazer? Ele passou a fazer feijoada na casa dele e passou a vender uns potes de feijoada num dia de sábado. O condomínio, então, descobriu aquilo, né, por causa da movimentação de pessoas estranhas indo até o apartamento dele para pegar os potinhos. Você comprava pelas redes sociais, ele vendia pelas redes sociais, mas você tinha que ir até o condomínio receber. Então, foi o caos, né? Assim, todo mundo começou a ficar muito preocupado. Existiu um abaixo-assinado dos condôminos para retirar ele do condomínio, né? Porque ele, na verdade, não era o dono do apartamento, mas ele é o inquilino. Então, assim, foi muito violento a comunicação, muito violenta a comunicação que os condôminos fizeram com esse cidadão. Então, quando, na verdade, nós fomos convidados por ele para ir, e aí foi solicitada uma assembleia. E eu disse, mas por que a assembleia? Por que nós precisamos colocar essa pessoa e levar para uma inquisição em que todo mundo vai condenar e depois vai colocá-lo na fogueira? Eu acho que a questão ela é desconstruída de forma unitária. Vamos dialogando com as pessoas para que as pessoas possam entender por que ele está fazendo aquilo e vamos ver uma alternativa para que ele possa suprir, porque uma vez não tendo a condição financeira, imediatamente ele também não vai poder trabalhar, não vai poder pagar o aluguel e também não vai poder ser inquilino. E esse é o objetivo, tirar as pessoas do condomínio. Nós temos esse interesse. E aí foi o momento em que o síndico e os companheiros todos, nós sentamos em grupos pequenos e no primeiro grupo um cidadão disse assim, olha, na verdade eu tenho um restaurante e dentro do meu restaurante tem uma parte lá, eu posso sublocar para ele, ele faz a feijoada dele, como é só num dia de sábado, ele bota lá o local para ser comprado e ele me dá uma cota parte do que ele produzir. Depois nós levamos isso ao cidadão, trouxemos ele para a reunião, e simplesmente as duas partes fizeram um acordo e ele passou a não fazer mais a feijoada no condomínio e passou a fazer exatamente nesse restaurante lá de um dos condôminos. Foi muito fantástico, porque o depoimento dele ele chorou muito quando o acordo foi feito e detalhe, está vendendo muito mais agora porque tem uma mini estrutura e o dono do restaurante disse, eu já estou esperando ele locar um ponto específico e fazer, porque a feijoada dele é muito boa. Sabe uma coisa que me veio à cabeça agora, de uma forma muito forte? Início da pandemia, tudo deu aquele lockdown, a gente sofreu muito, e as pessoas ficaram desesperadas. E aí, a gente realmente teve essas questões. As pessoas começaram a cozinhar para fora, e existe uma questão muito complicada que, assim, as pessoas acham que estão pagando, é isso, eu acho que aconteceu, né? Pagando pela outra para cozinhar e tudo mais. Mas, ao mesmo tempo, os condomínios eles se uniram de uma forma, os moradores se uniram de uma forma a fechar um mercado local, onde os vizinhos compravam bolo dos vizinhos, compravam crochê dos vizinhos,
isso nunca aconteceu e não era possível acontecer antes, porque era muito comum, né? Eu lembro de uma coisa muito clara para mim, uma pessoa que fazia brownie e vendia o brownie, no Brooklyn, mas era, na verdade, do centro. E aí, quando veio a pandemia, ele passou a vender no centro. E hoje, a pandemia melhorou, né? A gente não pode falar que ela acabou. Passou, né? Ele só vende no centro. Então, quer dizer, olha só como a coisa também depende um pouco desse pensamento. A gente tem um morador que fez bem para outro morador e aonde a solução teve. Então, às vezes a solução está dentro de casa, isso é muito legal. Não tenha dúvida. E, inclusive, essa situação que você está me apresentando é uma situação que a história já mostra. Século XIV, quando estourou a pandemia da peste negra, a peste negra fez com que ninguém soubesse direito o que era a doença. Através da pulga do rato, você era contaminado e logo, suas partes finais do corpo, glândulas inchavam, há uma depredação visual da pessoa e era um contágio semelhante ao que é hoje o Covid. 1/3 da população europeia morreu naquele período ali do século XIV na Europa. 1/3 dos europeus faleceram com a peste negra. Ela é chamada de peste negra porque você morria com o corpo escuro. A questão da doença, ela pegava você e você morria com o corpo totalmente fechado. Ali surgiu a quarentena, ali surgiu o uso de máscara, ali surgiu o distanciamento. Essas palavras que a gente está escutando hoje, nada é novo, nada. Tudo isso foram produzidos como forma de soluções lá da peste negra da Europa, do século XIV. E é interessante que nesse momento que estávamos todos na quarentena, surgiu isso. A ideia é, em vez de pegar e comprar de um feudo que era distante do nosso, vamos fazer um interrelacionamento comercial próximo. Nós vamos, na verdade, fazer o que você está dizendo. Eu não vou comprar mais lá de 2, 3 bairros adiante, eu vou comprar dentro do meu bairro. Isso aquece o mercado local, faz com que exista uma interação entre eles e uma necessidade de sobrevivência. Daí eu volto àquilo que a gente já tinha discutido sobre inteligência social. Inteligência intelectual, o coeficiente intelectual, leva você a ser um gênio, a de repente fazer uma prova e tirar 10. A inteligência emocional é aquela inteligência que, além da inteligência essa cognitiva, intelectual, que é o QI, né, o coeficiente intelectual, você então é uma pessoa bem resolvida. Você se ama, você se gosta, você tem um prazer em viver com você mesmo. Você não vive na solidão, você vive na solitude. Porque solidão é uma coisa e solitude é outra. Solidão é quando a sociedade não te quer. E aí você vive isolado. Solitude é quando você decide não viver com a sociedade. É quando você decide sair, um tempo sabático, em que você quer se conhecer. Isso é solitude. Então, quando você não tem essa inteligência social, o que acontece? A sociedade vai te excluir. E dentro do condomínio acontece isso. Eu vejo muito isso. Você vê uma pessoa que tem um comportamento diferenciado e, em vez de nós aguçarmos a nossa inteligência social e atrairmos essa pessoa para o grupo, não, a gente tende a rejeitá-la. E aí, quando a gente rejeita, que a gente exclui, que coloca ela numa solidão, eu faço uma pergunta: nós somos pessoas boas ou pessoas ruins? Já pensou, um médico bom é aquele que mata? Se o médico bom é aquele que mata, então paciência. O professor bom é aquele que reprova. Então, eu sou professor há 25 anos. Eu nunca coloquei um aluno para fora de sala. Nunca. E olha que eu dei aula para 120 alunos numa turma. Eu nunca coloquei. Porque para mim era muito claro. Tirar uma pessoa de sala de aula é dizer para mim que eu não tenho a competência de gerir aquela situação. Então, no condomínio não posso excluir. Eu tenho que incluir. Os divergentes são necessários. A relação de convivência condominial é uma relação interpessoal e plural. Nós temos de tudo dentro do condomínio. Nós temos de todas as religiões, de todas as culturas, de todos os povos, de todas as línguas dentro de um condomínio. E a gente precisa entender isso, senão a gente vai sofrer. E assim, a gente até conversou um pouquinho sobre isso. São conceitos de uma sociedade moderna. Eu ando falando bastante sobre a Sociedade 5.0 junto com o Odilei Rocha, que você conhece. Sim. A gente conversa muito, eu e o Odilei, a gente tem uma atividade muito forte sobre esse assunto. Eu escrevi, inclusive, um artigo, vai sair no Síndico Net, sobre o Síndico 5.0, que é o síndico preparado para atender essa nova demanda. Isso que você está falando. E essa nova demanda vem de uma sociedade que começa a se preparar com base nessa nova sociedade que está se formando, que é baseada em inclusão, em ética, em segurança, salubridade e sustentabilidade. Então,
Olha que incrível. E dentro desse processo todo, existe uma coisa chamada stakeholders, que na verdade é as pessoas que participam de todo esse universo, mas que coexistem com uma necessidade de troca. E agora com a pandemia, mercadinhos locais estão sendo mais bem valorizados. A gente começa a ter feirantes mais bem valorizados. As feiras voltaram a ter volume de negócio. Eu fui na feira recentemente e o feirante me falou, a gente voltou a ter volume de negócio depois da pandemia. Então, é o milagre da pandemia. Isso é bacana. Eu conheci uma empresa no mundo condominial chamada Seed Hub. É uma empresa que eu acho que é do sul do Brasil. Seed Hub não sei se é Paraná, Santa Catarina. Não sei de onde que é. Mas é do sul. É interessante. Olha a ideia. E eu fiquei encantado com aquela ideia. Nós vamos conectar as pessoas. Nós vamos conectar as empresas, nós vamos ter um espaço físico que essas pessoas vão fazer as relações comerciais dela aqui. E eu achei isso fantástico, porque o condomínio é isso, é um hub. Um condomínio é um hub, um condomínio é um local que nós vamos nos unir, nós vamos nos conectar. O condomínio não é um local que eu posso dizer, eu vou entrar no meu apartamento, vou me isolar e lá é uma caixa fechada da pré-histórica. Não, o condomínio é o local em que eu decidi morar, mas é um local em que eu decido morar de forma coletiva. Você não está lá de forma individual. Então você tem que entender essa interação, você precisa compreender. Porque se você não conseguir compreender, aí existe todos os mecanismos. É muito fácil a gente aplicar multa, é muito fácil a gente mover uma ação, é muito fácil a gente retirar uma pessoa das relações condominiais. Mas a gente muitas vezes não sabe o que a gente pode provocar. Eu digo que a origem desses conflitos sociais, e eu estou agora, inclusive, 2022, eu estou deixando tudo que eu estou fazendo em Teresina, tudo, para ficar 1 ano na cidade de São Luís. 2022 eu vou ficar na capital do estado do Maranhão. Por quê? Porque nós descobrimos um dado no Maranhão, que o Maranhão tem o maior número de divórcios proporcionalmente do Brasil. Nossa. Pra você ter uma ideia, os dados ainda são muito primários, né? Mas, para você ter uma ideia, é como se São Paulo tivesse 28% de divórcio e São Luís 52% de divórcio. Aí o que eu fiquei impressionado com isso? Porque eu digo, se há um esfacelamento familiar, você pode ter certeza que esse esfacelamento vai gerar o esfacelamento familiar, o esfacelamento condominial, o esfacelamento do bairro, o esfacelamento social. É uma questão circular e ela vai nos afetar. Quando você tem famílias desestruturadas, conflitos condominiais, esses muros medievais que nós achamos que construímos dentro dos nossos condomínios, esses muros não vão impedir que o conflito externo entre no condomínio. E a gente tem que estar preparado. E preparado para quê? Para dialogar. E aí eu vou dar um case, que foi um case que eu vivi, né? Foi uma questão muito pessoal. A gente foi construído um edifício em Teresina, e esse edifício é um edifício padrão médio, 2 blocos de 30 andares, né? 4 apartamentos por andar. Então eu diria que é um apartamento padrão médio. Só que do lado tinha uma favela. E na primeira reunião do condomínio, um cidadão disse assim, olha, por que cada um não compra uma casa dessa favela e assim a gente tira a favela? Cada um compra, deve ser R$5.000, a gente compra a casa deles, eles saem e a gente faz uma praça. Eu achei aquela pessoa que disse aquilo, ele não estava errado, é uma visão que ele tem, é uma visão que ele acha que as relações de segurança são desse jeito, eu vou construir meus muros medievais e nada vai me afetar. Mas eu achei que a gente poderia ressignificar. 2 dias depois, eu fui à comunidade do lado, e eu fui conhecer as pessoas. E aí eu vi a comunidade jogando bola, e eu ia para o meio deles. No intervalo de pouco tempo, ali eu já conhecia todo mundo. E aí um dia nós decidimos no condomínio fazer o dia do Natal, no meio da rua, que nos separava, e convidamos a comunidade. Alexandre, se você visse a alegria daqueles meninos, a felicidade deles, não é porque eles estavam ali recebendo uma bola, uma coisinha ou outra, não. É porque eles estavam sendo inclusivos. É porque eles perceberam que nós não olhávamos para eles como pessoas perigosas, mas nós olhávamos para eles por uma questão que ainda a vida não te deu oportunidade. Porque o menino daquele ali de 6, 7 anos pode ser depois o dono da cobertura que a gente mora. Quantos de nós não vêm? Eu mesmo venho uma família simples. Meu pai era um servidor público federal e continuamos numa família simples, mas assim, todo mundo, nós não temos dinheiro, mas buscamos estudo. Então a gente tem que entender isso, e a teoria dos ciclos nos mostra muito isso.
Ninguém sabe. Hoje você é o dono da empresa, amanhã você é o empregado da empresa. Eu trabalhei numa empresa pela qual eu era professor e depois me tornei dono. E o dono se tornou professor. Essa dialética a gente tem que compreender porque ela existe, é uma relação real. E a gente tem que entender o condomínio assim. O condomínio é um dos lugares mais difíceis de ser gerido. Mas eu vou dizer daqui a pouco que eu sei que você quer perguntar aí. Alessandro, a gente aprende tanto com você, né? Eu uso, tá, algumas coisas dentro da nossa gestão. Exatamente para aproximar as pessoas, tá? Então, festa do Dia das Crianças, caça ao ovo de Páscoa e outras coisas. Mas algumas coisas têm um quê a mais. Doação de sangue, para mim, é uma das coisas que mais aproxima as pessoas. Eu não consigo entender o porquê, mas é uma coisa muito forte. E a gente percebe que, às vezes, eu falei isso algum tempo atrás em algum lugar, quando você usa isso dentro de um condomínio, o clima parece que muda. Mas, assim, é uma coisa muito instantânea e parece até mágica, às vezes. Isso faz sentido para você? Isso é uma coisa que, de repente, nessas questões de aproximação, de prevenção aos conflitos, né, vamos chamar assim, aproxima? Vou pegar um caso específico. Nós fizemos a gente fez um Dia das Crianças, um Dia das Bruxas, na verdade, em um prédio que é bem complicado. Depois de um tempo, a gente recebeu até elogio por e-mail, por WhatsApp, e é difícil de receber elogio. Elogio para administradora, assim, mas de monte, porque foi o melhor Dia das Bruxas que aquele condomínio tinha tido, porque a gente uniu ali alguns prestadores de serviços. Isso é comum, existem alguns condomínios que inclusive têm esse tipo de envolvimento, mas olha o tamanho da carência que as pessoas tiveram, eu acho que também depois da pandemia, né? Oh, não tenha dúvida, a gente tem que compreender isso. As relações comerciais do capital, às vezes elas se sobrepõem. Eu ofereço um serviço para aquele condomínio ali e o meu produto é de qualidade, eu vou oferecer, vou ganhar tanto e a partir daí está tranquilo e vou tratar a questão comercial. Você vai durar pouco no mercado, porque as relações condominiais é diferente das relações comerciais da Avenida Paulista. Aqui na Avenida Paulista eu vou lá, vou comprar uma coisa ou outra, vou embora, eu não sei ninguém sabe quem eu sou e eu também não sei quem é o vendedor. Condomínio não, as relações são continuadas. Eu preciso alimentar isso. Isso não é, na verdade, uma cadeira ou um pneu, isso é gente. Gente é uma árvore. Todos os dias, se eu jogar 15 litros d'água para essa planta tomar aqui, para ela beber, o que acontece? Ela vai beber e vai adorar, mas se eu passar 6 meses depois, quando eu chegar lá, ela está morta. A questão da convivência, ela é a necessidade cotidiana. É uma relação que, na verdade, é construída a cada passo. E eu acho que nós não somos Hobbes. Quando eu li a primeira vez Hobbes, que Hobbes dizia assim, olha, nós somos lobos de nós mesmos. O homem é o lobo do próprio homem. Eu me questionei muito, eu lembro na madrugada que eu li, eu disse, será que eu sou mau? Será que eu sou hobbesiano? Será que eu sou esse Leviatã que, na verdade, ele diz? E aí depois eu li Rousseau e Rousseau disse, não, calma, Alessandra, você não é mau. É o meio que te modifica, é o meio que te transforma. E aí eu disse, não, eu conheço várias pessoas, eu tenho amigos de infância que na metade ali da minha vida eu caminhei para ser menor aprendiz da Caixa e eles caminharam, infelizmente um deles caminharam para um lugar que não era dos melhores. Quando eu recebi o meu título exatamente de advogado, quem estava lá embaixo era a mãe dele, me pedindo para entrar com ação para soltar esse meu amigo de infância. E eu até fiz isso, nós até conseguimos, mas ele terminou entrando no submundo do crime e terminou trilhando ali passos que não foram dos melhores, né? Infelizmente terminou vindo a falecer. E por que isso acontece? É culpa da mãe, é culpa do pai, é culpa de todos nós. Todos nós somos omissos quando a gente perde uma pessoa dessa forma. Todos nós somos omissos quando dentro do condomínio. Condomínio é uma tribo indígena. E ali todos nós somos os educadores de todas as pessoas. Eu não vou educar ali o meu filho, eu vou educar o meu filho, eu vou educar o filho do Alexandre, eu vou educar o filho do Daniel. Porque isso é a grande fascinação do condomínio. É essa possibilidade de nós compartilharmos experiência.
Vou compartilhar uma experiência aqui. Existia um condomínio, existe ainda, um condomínio aqui no Espírito Santo, Vitória. Então eu fui convidado para ir até Vitória para resolver um problema. Qual era o problema? Todos os pais brigando a todo tempo, porque os filhos brigavam a todo tempo. Existiam uns meninozinhos abençoados lá, que esses meninos eram tão abençoados que não tinha uma campainha que ficasse assim ilesa, porque eles se organizavam em grupos para sair apertando todo tipo de campainha e batia a porta e mexia com o porteiro. Gente, era uma confusão. Até tirar algo que segurava a água da piscina, eles conseguiram fazer isso, para secar a piscina. Caramba. Então, eram os meninos organizados. Para eles estavam na maior alegria deles. A criança não tem a dimensão do comportamento extrasocial que é produzido por eles. A gente é que tem que orientá-los. E a síndica tinha tentado de tudo. Todas as vezes que alguém reclamava com os meninos, os pais revidavam, porque diziam que eram criança, menor de 12, não podia fazer aquilo. Então, eu fui por causa de um conflito físico que houve dentro do condomínio. Mas eu detectei que o problema não era os pais, o problema eram os meninos. E eu disse para a síndica, só tem um jeito. O que a gente faz? O que um professor faz quando ele tem um aluno muito danado em sala? Ele bota esse aluno como monitor dele. O aluno é o monitor dele, vai ficar no canto da sala de aula com ele, você entrega o seu livro, entrega as suas coisas, reporta esse aluno como uma pessoa mais importante na sala e a segunda pessoa, depois do professor. Vamos fazer isso aqui com o síndico, com o condomínio. Ela disse, mas como? Nós vamos criar algumas atribuições para atribuições administrativas mirim. E essas atribuições nós vamos dar para esses meninos abençoados. Esses meninos vão ter que ter atribuições. Então, nós botamos o síndico mirim, nós colocamos o subsíndico mirim e nós colocamos um monte deles que eram os controladores de problemas no condomínio. Acabou o problema, Alexandre. Criou outro problema, né? Porque eles começaram a ser indelicados com os adultos. Tipo, adulto entrando, ei, o senhor volte aí, que o seu pé está sujo, volte, que está sujando. Como eles passaram a ser os fiscalizadores de todo o processo, então eles passaram a não produzir. E a chateação foi porque eles começaram a inquietar os adultos, mas eles mesmos não produziram mais. A síndica ficou encantada, o trabalho ficou fantástico. Os pais reconheceram alguns erros de tomar as dores pelos filhos quando o conflito é de criança e adolescente. A gente tem que entender e ensinar os filhos a fazerem isso. Então, essa experiência foi fantástica. E foi a única experiência que eu vi no Brasil todo. Uma experiência no Brasil todo aconteceu aqui no Espírito Santo, com um resultado fantástico. O que foi que nós fizemos? Inclusão. Inclui aquela pessoa que mais dá trabalho, inclui aquela pessoa que mais cria problema, inclui aquela pessoa, descubra o que ela é boa. Todos nós temos habilidades. Ah, mas eu não sei pintar, mas eu sei falar. Ah, eu não sei nada, eu sei contabilidade. Ah, eu não sei isso, eu sei do direito. Quer dizer, descubra onde ela é boa. E aí é uma técnica da mediação, empodere ela nesse ponto. E você vai perceber que ela deixa de criar o conflito com as demais pessoas. Se a gente observar bem qual é a origem dos conflitos, o que provoca? Ausência, necessidade. Eu tenho carência, eu preciso ser visto, eu preciso ser amado. Eu já não sou amado no meu trabalho, eu já não tenho dinheiro no meio da rua, no campo social eu não tenho. Eu chego em casa, no meu condomínio, ninguém me olha. Então o mundo não serve para mim. E quando o mundo não serve para mim, eu não vou ter amor por esse mundo. Então tudo é descartável, tudo é volátil. E você sabe que tem um ponto que eu queria te chamar aqui. Você falou agora dessas questões todas e às vezes no conselho, muitas vezes, a gente tem aquela pessoa que entra ao conselho para suprir essa necessidade. Eu várias vezes conversei com outros síndicos, a gente identificou isso e eu explico para eles o seguinte, imbui eles de alguma coisa. Não, mas o síndico sou eu, não interessa, tu coloca, porque a partir do momento que você dá uso, as pessoas se transformam e aí é isso que você está fazendo. A inclusão, a participação das pessoas, é trazer essas pessoas ao universo em que elas possam, se não decidir, pelo menos serem ouvidas. Existe um condomínio, esse condomínio é aqui na Goiânia. É um condomínio de alto padrão, muitos problemas. E problemas com pessoas de alto padrão é complicado, porque envolve logo advogados, todos os advogados estão no meio, né? Eu sou advogado, sei como é que é, e o advogado vai para a ponta da lei, do direito, das provas. E aí me chamaram para mim resolver uma situação de conflito entre dois condôminos. E eu percebi que não era ali não, o conflito não era lá não. E eu disse, gente, vocês não têm conflito entre vocês. O problema é o condomínio. O problema está exatamente no condomínio. Então, tem alguém construindo, alimentando esses conflitos.
E nós chegamos a um cidadão com mais de 80 anos, que ele era a pessoa que motivava os conflitos. Porque o que acontecia? A maior autoridade naquilo que ele fazia, rico, detentor de poder, mas dentro do condomínio, quando você não é síndico, não é co-síndico, não está no conselho, você é o quê? Ninguém. E quando você não é ninguém, tecnicamente, eu não estou dizendo que a pessoa não é ninguém, espero que você esteja me entendendo, eu estou dizendo que ela, dentro da escala hierárquica de ordem, ela não manda, ela não decide. Como ela não tem o poder de decisão, então ela se chateia. As relações condominiais são as relações mais difíceis do mundo. De tudo, quando eu vejo, aqui mesmo em São Paulo, pegando um Uber, um táxi, ele falando, não, fulano de tal não ganha nem mais para síndico. Imediatamente eu digo, olha, para ser síndico hoje está muito difícil. Não é mais, está mais fácil ser deputado federal, deputado estadual do que um síndico. Aí ele olhou para mim e ele viu que eu tentei corrigir o que ele havia dito, né? Porque às vezes é uma forma depreciativa, você não ganha nem para síndico. Por isso que eu digo, não é mais condomínio não, agora é condomínio. Porque quem não tiver essa praticidade, essa inteligência, ele não vai se tornar síndico. Esse senhor que eu estou narrando, o que ele tinha? Ele precisava, que a gente chama na mediação de validação de sentimentos. Eu tenho um senhor que ele tem um cabedal de conhecimento desse tamanho, o mercado brasileiro o abraça com a paixão do mundo, mas no condomínio dele ninguém diz nada sobre ele. Ninguém fala nada, ele não participa de nada, ninguém o convida para nada. E eu disse, síndico, vamos fazer o seguinte, tudo que for relevante, estrutural, que envolver modificação externa, o senhor vai entrar em contato com esse senhor. E você vai levar esse projeto de modificação e vai ouvir a consultoria dele. Pronto, e o que foi que nós dissemos então ao síndico? Leve até esse senhor, escute-o, na verdade, faça uma consultoria com ele. O que você está fazendo? É incluindo ele em todo o processo condominial. Como ele não participa de nada da gestão do condomínio, mas ele precisa ser ouvido para ele se sentir bem. Às vezes, quando você leva uma demanda a uma determinada pessoa, só a título de consultoria, ela se sente bem. O problema foi solucionado. Simplesmente aquele senhor que gerava todos os conflitos do mundo em ruptura de regras condominiais, ele passou a não mais rompê-las. Por quê? Volta ao caso dos meninos, é inclusão. Às vezes o síndico tem que perceber que as relações condominiais são diferentes de relações profissionais. As relações profissionais, elas são verticalizadas. Então eu tenho um chefe e eu tenho um subordinado. Se o subordinado não cumprir o que o chefe diz, ele demite. Mas as relações condominiais são horizontais. Ninguém manda em ninguém. Ninguém é dono de ninguém. Todo mundo ali tem a sua cota parte de forma igualitária e todo mundo tem ali o seu poder de decisão, poder de participação. E a gente tem que entender isso. As relações condominiais são horizontalizadas e não verticalizadas. Quem pensa em verticalizar essas relações, ele vai aumentar o conflito. Ele vai aumentar o espiral do conflito. E tensiona o condomínio. E não tenha dúvida, e vai aumentar, vai gerar dissabores. Como é que pode você morar num condomínio que você não se sente bem? Não pode. Eu ouvi de várias pessoas, olha, eu estou morando aqui porque eu não tenho para onde ir. Na verdade, ter aonde ir ela tem, ou onde ir ela tem. Mas na verdade ela não quer, porque já comprou, já está ali a propriedade dela, já se adaptou, já mobiliou o apartamento todo. Mas alguém dizer que mora num condomínio e dizer que não é feliz lá, a gente tem que discutir o que é essa felicidade. Se ela não é feliz por problemas internos, que é o que a gente chama de conflito intrapessoal, aí não, é minha cor, é meu sexo, é minha calvície, é minha falta de dinheiro, é a minha ausência de amor, isso são conflitos intra. Aí ninguém pode intervir. Quem vai auxiliar é médico, psiquiatra, psicanalistas, psicólogos. Mas quando eu tenho um conflito interpessoal entre eu e você, aí o condomínio não pode ficar de fora. O condomínio tem que participar. E aí entra os super CEOs, os super síndicos. E entra os síndicos e que, repito, cada dia mais eu estou encantado com esse mercado da questão da qualificação. Gente, de repente eu chego em São Paulo, eu saio do Recife, eu vou a São Luís, eu venho do Rio de Janeiro e em todos os lugares respira-se condomínio. Né? Todo mundo está respirando condomínio, todo mundo viu a importância das relações condominiais, todo mundo viu no campo comercial, no campo profissional,
Então, aquele síndico de 10 anos atrás, que fazia tudo ali meio numa camaradagem, numa amizade, hoje não. Hoje ele tem que ser um CEO. Já já vai aparecer isso aí, o CEO do condomínio tal. CEO do condomínio tal. Por quê? Porque é aquele, tem que ser um grande gestor de todas as relações. Relações emocionais, relações interpessoais, relações de gestão administrativa. E cada dia eu sou mais fã dos síndicos, né? Hoje, quando eu estou em algum lugar que a pessoa diz, sou síndico, eu digo, é síndico, vou te pegar na tua mão aqui. Eu tô desse jeito, sabe? Depois que eu entendi os conflitos que são gerados pelo condomínio, quando a pessoa diz que é síndico, assim, é um ator de televisões nacionais. Cara, eu queria te agradecer, Alessandro. Assim, tenho como a te agradecer a presença sua aqui. Obrigado mesmo. Como eu já te disse, é um sonho ver você aqui falando da forma que você fala. A gente fica apaixonado por tudo que você traz. Eu sou apaixonado pelo que eu faço, apaixonado por esse mercado. Você vê que muita coisa que você fala, eu tento aplicar não é fácil, aplicar dentro do nosso trabalho, mas eu acho que você trouxe uma mensagem importante, que eu acho que é muito importante. Que eu costumo dizer muito, inclusive conversei, no dia de hoje que a gente está gravando esse programa, é o dia do síndico, e a gente fala com alguns síndicos, amigos e tudo. A gente fala o seguinte, os síndicos que estão tendo mais sucesso hoje, que a gente sabe que eles têm não ascensão, mas mais continuidade do trabalho, são os síndicos que não fazem por dinheiro, e fazem por amor. E quando você faz por amor, você fica imbatível. Então, é isso. Eu acho que você trouxe essa mensagem, essa indicação pra gente. Cara, obrigado. Obrigado mesmo por ter vindo. Grande abraço. Muito feliz. Eu que agradeço a disponibilidade, a honra de estar aqui no programa Síndico em Ação, de estar conhecendo você pessoalmente. A gente já tinha se conhecido antes essa semana, né? Mas foi uma grande alegria. A gente costuma dizer lá no meu Piauí, de onde eu venho, né? Eu sou piauiense, como você falou no início. Lá no meu Piauí a gente diz assim, esse cara é sangue bom. E quem é sangue bom, assim, todo mundo quer estar perto, né? Então você é uma pessoa que vai ter muito mais sucesso. Parabéns. Obrigado mesmo. Muita informação, muita coisa legal, essa grande figura, Alessandro Mendes. Procurem eles nas redes sociais, procure ele aí no YouTube, você vai aprender muito. Eu aprendo, eu tenho certeza que vocês vão aprender muito. E se você gostou desse programa, deixa seu joia, deixa seu like, se inscreva no nosso canal e nos acompanhe. E até o próximo programa.